Palavras que abraçam, com Frei Paulo Batista. Oferecimento: Espaço Católico Divino Amor, para você presentear quem ama evangelizando. Avenida Veriano Lima, 1515. Caroline Enxovais, cama, mesa e banho. Visite nossa loja na Castro Alves 815 Centro. E Laboratório AB mais Prime. Análise clínica, no Hospital Padre Tiago. Agende seus exames pelo WhatsApp 99947-9877. Deixa Deus ser Deus. Acaso não seria Deus apenas Deus de perto e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém dele em esconderijos, de modo que não o veja? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Ele sabe o que te aconteceu. Ele sabe como você está. Ele ouve as suas orações. Por mais que você ache que Ele está longe, você ache que Ele está em silêncio, e você não sinta a presença dEle de perto, Ele não deixa de ser Deus e continua velando por você. Não é porque você não vê a montanha à noite que ela não esteja no mesmo lugar. Não coloque Deus limitado às suas expectativas e emoções. Todos os dias, Ele trava guerras enormes para te defender, enquanto você dorme em segurança. Isso, que para você hoje pode ser motivo de susto, medo, choro, pode ter sido o maior livramento da sua vida. Ele não pode ser compreendido em nossas mentes, nem limitado ao nosso tempo. O agir é dele, o mover é dele, o tempo é dele, dono da vida e da morte. Nada escapa do seu controle. Tudo dele, por ele e para ele. Aquieta o seu coração e deixa Deus ser Deus. Boa noite, paz e bem. Hoje, terça-feira. Esse texto no meu coração, assim, que a gente quer assumir, os filhos querem assumir o papel de pais, os pais assumem o papel de filho, o marido da esposa, a esposa do marido, nós de Deus, e aí vai, a gente vai assumindo papéis, e nós nunca encontramos a felicidade se a gente depende desses papéis. A gente escuta aquele negócio assim, quando eu casar, eu vou ter felicidade. Quando eu tiver filhos, eu vou ter felicidade. Só vai terceirizando. É bem interessante isso, né? E aí você vem com aquela afirmativa, né? E o único papel que você deveria assumir, que é o seu mesmo, você não assume. E é por isso que fica esse vazio, muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos. Por isso, só podemos ser de fato aquilo que viemos a ser nesse mundo, se estivermos em Deus. Enquanto não estivermos em Deus, o nosso coração estará vazio. E é justamente isso que nós queremos agora, trazer Deus para dentro de nós, para dentro da nossa vida, para o nosso cotidiano. Pois em Deus nós descobriremos o nosso papel e assumiremos a nossa missão nesse mundo. E aí, muito mais do que um trabalho, muito mais do que uma profissão, é importante ter a missão. E lembrando que o mês de agosto é um mês dedicado às vocações, ou seja, a certeza de que ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui para um mero papel, mas estamos aqui para cumprir uma missão.
para realizar uma vocação. E só assim nós seremos realizados. Eu acho que a gente não consegue realizar nada, fazer nada, se nós não tivermos primeiro o nosso coração em paz, Frei. Eu queria que o senhor começasse esse nosso momento conduzindo o nosso momento de perdão mesmo, de pedir perdão pelas vezes que nós erramos, que nós falhamos, que nós estamos distantes de Deus, que nós assumimos tantos papéis e não o nosso verdadeiro papel de ser humano. E isso tem tudo a ver com a reflexão que você começou colocando para nós, que é de assumir o nosso papel. Só se pede perdão àquele que tem a grande ousadia e coragem de olhar para si mesmo. Fugimos de nós mesmos o tempo todo. A vida de oração e o momento de oração é uma grande oportunidade de voltar para dentro de si, de olhar para si mesmo e reconhecer que nem sempre somos aquilo que deveríamos ser. Por isso iniciemos este momento invocando o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu convido você nesse instante a se colocar na presença de Deus. Deus maravilhoso, Deus infinito, Deus bondoso. E nesta palavra, Deus bondoso, nós sabemos o quanto o Senhor nos acolhe, o quanto o Senhor nos ama, o quanto todos os dias, mesmo com nossas maldades, o Senhor nos alcança com a sua bondade. Por isso, queremos, Senhor Deus, pedir perdão pelas maldades que nós praticamos. Quantas vezes com nossa boca nós clamamos a sua presença, mas com nossas atitudes nós o ofendemos. O ofendemos nas pessoas com as quais convivemos, o ofendemos nas palavras de murmurações, o ofendemos nas nossas omissões, o ofendemos na nossa falta de gratidão, Senhor. Por isso, perdão, Senhor. Nós pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, a maldade que ainda há em nós e em nossas atitudes. Perdão, ó Pai querido, perdão, ó Pai amado. Temos certeza que, por maior que seja o nosso erro, 1000 vezes maior é a sua misericórdia. Por isso, obrigado pelo perdão derramado. E é assim que nós começamos esse momento, na certeza que nada mais nos resta, senão nos rendermos ao amor eterno de Deus, que não nos pergunta o que fizemos, mas nos ama pelo que nós somos. Eu fico pensando assim, quando a gente só estava falando de perdão, sabe quando a criança erra, a gente coloca de castigo, e depois ela volta e abraça, vem essa imagem de quando a gente é perdoado, de quando nós pedimos o perdão, é a mesma coisa que Deus viesse e falasse, eu te perdoo. E a alegria toma conta do coração da gente nesse momento, né, Frei Paulo? Totalmente, né? Nós lembramos a passagem bíblica do filho pródigo. Eu acho tão forte essa passagem bíblica que ela vem ao encontro do que nós estamos falando. A passagem bíblica diz que o filho parte, gasta tudo o que tem, entrega, vai para uma vida de promiscuidade, mas ele volta. E eu fico pensando, quando eu escuto essa passagem bíblica, que mesmo que o filho não voltasse, o pai perdoaria? O pai iria buscar. Quantas vezes a gente escuta, eu fui buscar meu filho na boca de fumo, eu corri risco, eu subi o morro, eu fui lá, eu busquei ele no bar, eu chamei atenção. Se o filho não vem, o pai busca. Esse é o nosso Deus. Ele nos busca. E hoje, talvez você que esteja nos escutando, tenha sentido esse filho que partiu, que deixou tudo, que se revoltou por 1000 motivos. O pai vai te buscar. E quando o pai encontra, quer seja você voltando, ou quer seja ele te buscar, é o que o Guilherme falou, ele recebe com um abraço. Que coisa mais forte é um abraço. Não aquele abraço superficial de oi, estou aqui, mas o abraço de um pai, de um amigo, de alguém que nos ama. Como é forte o abraço. Por isso, o nome do nosso encontro é Palavras que Abraçam. E para que essa palavra abrace definitivamente, a gente precisa ir para a palavra, né?
Pois é, essa palavra, Guilherme, que inspirou aí, a palavra inclusive da primeira leitura do domingo, né? Que é uma palavra muito profunda do livro do Eclesiastes. Ela diz assim, logo lá no início, no primeiro capítulo, versículos 2 seguinte: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se ao voltar ao seu lugar, e lá ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca enche. Embora chegando ao fim ao seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras estão gastas, e ninguém pode mais falar. O olho não sacia em ver, nem o ouvido se farta em ouvir. O que foi será, o que se fez se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso, e deixa sua porção a outro, que não trabalhou. Isso também é vaidade, o esforço e uma grande desgraça. Com efeito, o que resta ao homem de todo o seu trabalho e esforço, que o seu coração se afadigou debaixo do sol. Sim, seus dias todos são dolorosos, a sua tarefa é penosa, e mesmo de noite ele não pode repousar. E isso também é vaidade. Uma palavra que é quase um poema, que vem nos falar sobre o vulnerável que nós somos, o passageiro e às vezes até o fútil. Resgatar em cada um de nós o essencial. Olhar para nossas vidas e nos perguntar o que de fato importa. E essa passagem bíblica nos coloca diante desta palavra: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo aquilo que fazemos. Muitas vezes não percebemos, mas todo esforço acaba sendo um esforço vão, porque nada mais é do que uma oportunidade de tentar preencher um vazio que só será preenchido pela presença do nosso Deus. Não se iluda e não se engane. Tudo aquilo que fazemos, realizamos, nossas funções, nossos trabalhos e às vezes até relações, conexões, tudo isso passa numa rapidez incrível que os anos nos surpreendem. Quantas situações você pode olhar para trás hoje e dizer: nossa, aquele amigo que eu achava que era um grande amigo, não era. Aquela pessoa que eu disse que era por toda a vida, não foi. Aquele eu te amo que eu disse ou que eu escutei, nem me lembro mais quem o disse ou para quem eu o falei. Tudo passou e o que ficou é Deus. Por isso muitas vezes nós nos encontramos diante de um vazio profundo, de um desgaste enorme, por concentrar toda a nossa força no que é tão passageiro, por meio das nossas vaidades. A vaidade aqui não está no modo de vestir, no excesso de brinco de ouro ou no preço da roupa que nós colocamos, mas a vaidade, sobretudo, está quando nós desviamos o verdadeiro valor por algo que não tem tanto valor. E o primeiro e maior de todos os valores aqui nesta reflexão é você. Quem você é, não o que você tem. Às vezes nós valorizamos mais aquilo que nós possuímos do que quem nós somos. E nós temos que investir a nossa vida nos fazendo a melhor pessoa possível. E isso só se faz por meio das suas escolhas. Ninguém pode escolher por você para que você seja alguém melhor. Você sim pode hoje dizer: eu serei uma versão muito melhor do que já fui até agora. O segundo, ou os segundos valores, são as pessoas que estão do seu lado.
que às vezes nós não valorizamos. Valorizamos pessoas distantes, admiramos personagens, cantores, nos colocamos diante de um fanatismo por políticos, por personalidades distantes e esquecemos que pessoas tão valorosas estão do nosso lado todos os dias, fazendo algo tão bonito por nós, suportando os nossos erros, cuidando de nós, estando do nosso lado para tudo e em todos os momentos. As pessoas que não dizem, mas nós sabemos o tempo todo que podemos contar com ela. Mas o maior de todos os valores, que supera tudo que eu disse até aqui, é o nosso Deus. A esse não nos abandona. O eu te amo dele é tão prático, tão presente e tão constante. O silêncio dele traz mensagens belíssimas. A força dele nos coloca de pé tantas vezes. O abraço dele, como foi dito aqui, nos fortalece, nos conforta e nos acolhe, mesmo quando nós não merecemos. Esse amor de Deus é tão valoroso, tão presente, e que pena que muitas vezes, por meio de nossas vaidades, nós deixamos ir. Invertemos, damos valor ao que não tem valor e deixamos de lado o maior tesouro, que é o nosso Deus. Hoje somos chamados a superar a vaidade, deixar o supérfluo e agarrar o essencial, deixar de lado o que nos é externo, fútil e passageiro e adentrar ao nosso interior, acolher quem convive conosco e, sobretudo, valorizar a presença de Deus, que como ar podemos até não ver, mas está aqui o tempo todo e sem o qual jamais viveríamos. O que eu vou falar depois dessa reflexão linda? Que Deus te ama. Amém, Deus te ama também. Eu fico impressionado como é que Deus usa as pessoas e a inspiração do Senhor para um momento tão lindo como esse. A gente conversava aqui e como é que o Espírito Santo vem tão forte no seu coração e ele sai nas suas palavras. Isso é muito bonito. Guilherme, é impressionante como Deus se faz presente em nossa vida. E o mais belo, Guilherme, é que quando as pessoas veem a gente falando, eles pensam assim, esse aí é perfeito. Não. Deus nos escolhe tão fragmentados, tão imperfeitos, tão pecadores. Muitas vezes nós não falamos o que vivemos, mas falamos o que sonhamos. Então é muito importante que a gente tenha muito claro que a perfeição só está em Deus. E nós aqui, a nossa perfeição é não desistir e buscá-lo sempre. Frei, eu fico aqui pensando que o Espírito Santo, ele é magnífico, né? A gente fica olhando assim na imagem, para a gente lembrar, né? A imagem faz isso, a imagem faz com que a gente lembre. Por isso que a gente tem imagens. Para lembrar, para não esquecer, como se fosse uma fotografia. Mas mais do que lembrar, é mais gostoso sentir. Sim. Sentir é incrível. Experimentar. Mas para experimentar tem que abrir o coração, viu, irmão? Tem que deixar. Tem que deixar. Ele não vem e força a porta, não. Igual tem aquela canção que fala, entra, a porta está aberta, a porta precisa estar aberta. Não é igual um ladrão que vai chegar, que vai arrombar. Ele entra com a porta aberta e pela porta da frente. Eu acho tão interessante nos evangelhos, né, quando Jesus olha para os discípulos, quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outro que é tal, outro que é João Batista. E Jesus olha para eles e fala assim, e para você, quem eu sou? É o que você acabou de falar. A vivência da fé não é algo teórico, mas é algo experiencial. É por meio de uma experiência, né? É tal qual aquele café que nós tomamos. Você pode até descrever o sabor dele, mas eu nunca vou alcançar se eu não experimentá-lo. E esse sabor eu só vou sentir quando ele estiver no meu paladar, não no seu. Então Deus também é assim. Eu só vou experimentá-lo quando eu trouxer ele para a minha vida e deixar de escutar o que os outros dizem sobre ele e começar a experimentar o que ele tem para mim.
Sabe o que eu acho mais incrível? Ô, gente, enquanto você perde tanto tempo com as pessoas falando sobre você, falando quem você é, pensando, será que o fulano vai pensar isso, vai pensar aquilo? Gente, você está perdendo tanto tempo, não está, Frei? Fica pensando nisso. Viva a sua vida, não é não? E quantas vezes a gente gasta um tempão falando coisas negativas, contando desastres, notícias pesadas, de tristeza, falando as desgraças da vida de outros, dos acontecimentos negativos. Quantas conversas, quantas horas de conversa só trazendo palavras negativas para baixo, destruindo alguém, falando mal de alguém, quando na verdade nós podíamos ter momentos como esse, falando de Deus. Comecemos mais a falar de Deus. Não tenha medo de falar de Deus. Como é bom falar de Deus, né? Como é bom levar o assunto Deus para onde quer que seja, né? Um dia, Guilherme, eu fui dar uma bênção num bar. Num bar? Ele estava abrindo? Num bar, é. Achei que o povo estava tomando uma. Não, estava abrindo o bar, já tinha o pessoal tomando uma. E eu achei muito interessante que, a hora que eu fui dar a bênção, eu cheguei lá de Frei, e uma pessoa que estava lá no bar se incomodou. Chegou para mim e falou assim, olha, por que você veio dar uma bênção num bar? Aí eu falei, porque aqui nessas mesas, todos vão se sentar. E muitos terão a oportunidade de conviver. Cada um fará a sua escolha. Mas independente da escolha que cada um fizer, Deus ainda se fará presente. Porque se Deus nos deixar, a gente deixa de existir. As pessoas acham, Deus cuida desse, daquele. Não, Deus cuida de quem? De todos. E aí uma pessoa chegou e falou assim, mas eu acho que uma pessoa de Deus mesmo jamais entraria dentro de um bar. Aí eu falei assim, olha, o que eu vejo é que pessoas de Deus não temem onde entram. Não é o local que transforma alguém, mas esse alguém, se de fato estiver pleno de Deus, pode também transformar esse local. Veja, não é o local, mas quem você é. Por isso nós começamos, justamente falando sobre ocupar o seu lugar, fazer o seu espaço, a sua função, não preocupar tanto com o papel do outro, mas o seu papel. E aqui nós estamos questionando justamente o nosso papel de cristãos. E ultimamente, Guilherme, eu tenho resumido assim a nossa fé, são tantas palavras de impacto, mas eu acho que se a gente resumir tudo em fazer o bem, fazer o bem. Independente de ambiente, depende de tudo. Bem. Aos que me fazem mal, faça o bem. Que fala de mim? Faça o bem. Faça o bem. E quando a gente faz o bem ao outro, a gente sabe que quem mais ganha é a gente mesmo, Gente, eu queria aproveitar para falar para você o seguinte, que você precisa ficar mais próximo de Deus. Não adianta só rezar aí na sua casa não, viu? Tem que ir para a igreja, na minha opinião. Então nós temos missas no mosteiro todos os dias às 6 da manhã. Cedo mesmo, hein? Dá muita gente? Cedinho. Dá muita gente? Umas 10 pessoas? Gente, sim, por aí. Mas tem dias que a gente chega até 80 pessoas. Nossa, que bênção. No sábado, uma missa especial, não é? No sábado é uma missa, o dia que dá mais pessoas. É uma missa mariana, uma missa onde a gente faz uma homenagem à Nossa Senhora, inclusive a gente leva flores. É muito forte o momento. Quem vai sente o poder de Deus de maneira incrível. É muito simples, sem muitas questões. É a missa em si, mas ali muitos sentem esse amor de Deus. Então, e no domingo, o dia que o Guilherme vai, que é um pouquinho mais tarde, às 17 horas. Eu cheguei atrasado no outro domingo que eu fui. E é interessante que 17 horas é um horário que deu para você descansar um montão. Deu mesmo. E ainda dá para você aproveitar um pouquinho do final do domingo para assistir, ou ir no shopping, ou visitar alguém. Ou, verdade. Ir com a família em algum lugar ainda após a missa, que não passa de 1 hora a nossa missa. Sorteamos o carro, lá na Campeira aquela vez. Nossa, foi bom demais, hein? Tivemos aí o ganhador, que foi o Diego Giongo, que que engraçado, Patrão lá do CTG. Eu achei top. E quem tirou foi uma paciente, Importante isso. Quem pegou o número depois de girar várias vezes foi uma paciente, que é do tratamento do câncer no Hospital Padre Tiago. Foi pelas mãos dela que o Diego levou o carro e já doou, ele já ainda está, vai ainda continuar aí
fazendo bem, né? Dando carona para a solidariedade, que vai ajudar a invernada artística do CTG. Eu tô vendo aqui, ó, o pessoal sempre falando de se tem missa no Hospital Padre Tiago. Às quartas-feiras, às 7 da manhã, é o horário da nossa missa no Hospital Padre Tiago. E nós temos algumas missas especiais e a gente vai sempre colocando lá no nosso Instagram. Aproveite para seguir Hospital Padre Tiago. E aí tem sempre notícias. A Amanda está conduzindo agora nossa rede social e ela está sempre trazendo muito atualizado todos os acontecimentos, inclusive a notícia. Na sexta-feira próxima, dia 19, deixa eu ver aqui, que eu me perco. Isso mesmo, dia 19, nós teremos a batida do sino às 9 horas, na próxima terça-feira. Vamos embora? Bora lá! Deixa eu te falar um negócio para você aqui, presta atenção. Agradecer a toda a equipe lá da Caroline Chovais, viu? De manhãzinha, de noite, tô fazendo frio, então compra seu cobredão, seu cobre-leite, seu lençol, o que você precisar, lá com a Caroline Chovais, um abraço especial. Gente, o Laboratório AB mais Prime tá abrindo as portas de verdade agora vai ficar lindo, maravilhoso. As paredes em portas. Vai voltar como era antigamente, né? Eu lembro, antigamente era assim. Não sabia não. Eu também sou antiga, hein? Um abraço a toda a equipe do Laboratório AB mais Prime, fiquem todos com Deus. Frei, a nossa bênção. Coloque-se na presença de Deus, apresente aí os seus objetos, presente aquela roupa também daquela pessoa que você quer que a bênção alcance, presente sua casa, suas chaves que representam carros, imóveis, mas sobretudo apresente você a Deus e sua família. Essa água para que seja abençoada também. Deus Pai de amor e de misericórdia, nós pedimos a sua bênção sobre esta água, que onde quer que ela seja jogada, onde quer que a asperge, onde quer que ela caia, aquele que beba, a saúde venha e a bênção alcance. Pedimos a bênção sobre os objetos, sobre essas casas, sobre essas pessoas. Que dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, paz e bem. E até terça-feira. Palavras que abraçam, com Frei Paulo Batista. Oferecimento: Espaço Católico Divino Amor, para você presentear quem ama evangelizando. Avenida Veriano Lima, 1515. Caroline Enxovais, cama, mesa e banho. Visite nossa loja na Castro Alves 815 Centro. E Laboratório AB mais Prime. Análise clínica no Hospital Padre Tiago. Agende seus exames pelo WhatsApp 99947 9877.